Oi, oi, sejam todos bem-vindos ao videocast do Elas. Aqui quem fala é a Raíssa. Hoje a gente está gravando esse vídeo em comemoração ao Dia do Empreendedorismo Feminino e para isso nós trouxemos 3 convidadas maravilhosas para falar sobre o tema de carreira, onde a gente vai falar sobre intraempreendedorismo e a carreira da mulher na tecnologia. Para começar, eu gostaria de agradecer, meninas, a presença de vocês. Para isso a gente tem um mimo do nosso grupo. Muito obrigada. Vocês. Espero que façam um bom uso, que gostem. Com certeza. Vocês se manterem saudáveis, ecológicas. Obrigada. Muito obrigada. E agora eu vou dar esse espaço para vocês se apresentarem. Fiquem à vontade para falar um pouquinho de vocês, tá bom? Pode começar, Cris. Tá joia. Oi, gente, eu sou a Cristiane, eu sou professora na Pagamo, nos cursos de Sistemas de Informação e Redes de Computadores. Eu sou formada em Ciência da Computação, tenho mestrado em Administração, pós-graduação em Ciência de Dados e estou na área acadêmica há 18 anos já. Sou mãe do João Pedro e da Maria Eduarda. Então, pessoal, boa tarde, meu nome é Maria Helena. Eu tenho 20 anos, eu sou natural de Oliveira, moro aqui em Lavras há 2 anos. Eu faço faculdade de Sistemas de Informação, né? E trabalho numa empresa de marketing, eu sou head comercial lá. Nesse tempinho que eu tô lá de 2 anos, eu já consegui esse cargo de head. E é uma empresa de Sergipe, né? Então trabalho em home office. E também tô começando a empreender agora. Eu e um parceiro que é design, a gente tá começando aí nessa jornada. E para fazer um marketing 360, marketing estratégico para empresas, e a gente quer inovar, né? Ir para São Paulo, ir para toda essa região. Então, a gente está no caminho aí. Muito legal. Olá, pessoal. Eu sou a Glaucia Vale, sou como analista do Sebrae aqui na cidade de Lavras, atuando na gestão de projetos de inovação, educação empreendedora, comércio, serviço, né? Entre várias outras áreas dentro do Sebrae. Minha formação é administração de empresas, né, na Fagamo, então tenho formação em administração de empresas, com especialização em gestão de micro e pequenas empresas, consultoria e também, né, sou mãe da Júlia, assim como a professora Cristiane trouxe, esse lado que não deixa de ser uma função, né, um trabalho pra gente, e também sou aí uma grande incentivadora, né, e mobilizadora dos movimentos de mulheres empreendedoras aqui em Lavras e região. Então, me conecto muito com essa pauta, com esse movimento e, por isso, né, é um prazer estar aqui hoje. Muito obrigada. E a gente que agradece. E, gente, para começar esse papo de carreira, eu vou direcionar a primeira pergunta para você, Glaucia, para você falar um pouquinho para a gente sobre o que é ser uma intraempreendedora e o que diferencia do empreendedorismo tradicional. Sim. Bom, o intraempreendedorismo, né, é uma palavra que nós usamos para definir o processo de inovação que os colaboradores executam dentro das empresas, né? Então é aquela oportunidade de inovar, de fazer diferente, de fazer o processo de transformação dentro de uma empresa. Não necessariamente ele é dono do negócio, né? E sim ele inova, ele implementa, sugere dentro da empresa. E já diferente do que a gente fala, né, desse conceito tradicional do empreendedorismo, né, que eu falo até que empreender não é só ter empresa, né, eu não gosto muito disso, eu gosto de falar de empreendedorismo de uma forma mais comportamental, né, de falar que todas as pessoas podem ser pessoas empreendedoras, desde que elas conheçam esses comportamentos e essas atitudes e de fato elas façam diferença onde elas estejam atuando. Então eu acho assim, ter a empresa, né, ser o empreendedor é a consequência ali dos seus comportamentos. Então essa é a diferença, né? É uma atuação mais interna, é onde as empresas hoje de tecnologia, as empresas com perfil mais dinâmico têm utilizado muito desse termo, né, para incentivar todas essas inovações. Muito bom. E de que forma que essa prática, né, de comportamento de intraempreendedor pode auxiliar na nossa carreira, na carreira da mulher? Eu falo que assim, isso é muito uma questão comportamental, sabe, Raíssa? Então assim, algumas pessoas terão esse perfil de serem mais empreendedoras e atuarem de maneira mais proativa, mais dinâmica, mais querendo inovar. Mas ao mesmo tempo, o que eu penso assim? Outras pessoas não,
Então, assim, de que forma que isso vai fazer a diferença, né? Esse impacto dentro da empresa. Então, assim, não é uma questão assim se faz empreendedorismo, porque assim, eu falo que é comportamento, então ou você né, ou você não é. Então, assim, a questão do impacto é entender qual o perfil que eu tenho, e se a empresa também tem essa abertura, né, para que a gente possa inovar. E eu falo que eu me vejo como uma empreendedora do Sebrae, porque eu falo que eu me acho toda do Sebrae. E eu falo que empreendedorismo é muito isso, é você ter essa atitude de dono, né, você ter esse cuidado e achar que você não é só uma parte, você faz parte do todo, não só uma pequena parte, né? Então ter aquele cuidado com o todo da empresa, estar interessada de maneira geral em todos os setores, né? Querer ali trabalhar de forma colaborativa, então isso. Acho que é porque, de certa forma, a gente vai fazer parte do todo também, Sim. né? Porque mesmo que a empresa não seja nossa, que a gente saia dali um tempo, fez parte da nossa história, fez parte da nossa experiência, do nosso crescimento, então... Assim como a gente também fez parte da história da empresa, Sim. né? Então acho que a gente está como um todo ali. E muitas das vezes a gente começa a empreender internamente, né? A gente já começa a desenvolver habilidades, comportamentos, e se é o sonho até da gente ter o nosso próprio negócio, é dentro de uma empresa, de uma organização, que a gente vai ter a oportunidade de desenvolver essas habilidades, né? Para que no futuro a gente possa falar assim, não, quero trabalhar por conta própria, quero ser autônomo. Mas aí eu já conheço, então, habilidades, por exemplo, como planejamento, como estabelecimento de metas, comprometimento, né, que são, enquanto Sebrae, a gente define enquanto características empreendedoras, né? São várias, mas eu estou citando só algumas. Mas é isso, né? Acho que o empreendedorismo é uma ponte que te leva ao empreendedorismo também tradicional. É verdade, porque na empresa que eu trabalho, lá de Sergipe, né? Eles realmente incentivam muito isso. E aí isso é muito legal, porque a gente traz isso para a vida, traz isso para a faculdade. E é realmente, eu acho que uma questão de comportamento, porque a autoconfiança, né, a coragem. E a gente que é mulher, a gente precisa mostrar, né? Até tá vinculado também muito com marketing, né? Eu trabalho com muitas mulheres empreendedoras daqui de Lavra, de fora. E a gente vê que elas precisam se validar muito mais do que às vezes um homem nesse cargo. Então, trabalhar isso dentro das empresas, né, para ambos os gêneros, mas principalmente para as mulheres é muito importante, porque eu mudei completamente a minha visão de mundo, de tudo, fazendo isso, evoluindo ali dentro, né, tendo esse senso de dono, que é o que muitas pessoas, muitos donos falam pro seu colaborador ele ter, né, o senso de dono. Então, isso realmente move ali para você também empreender. É bem bacana. Eu achei interessante um ponto que a Maria Eduarda, né? A Maria Helena colocou, essa questão desse intraempreendedorismo em qualquer situação, né? Em qualquer local que você esteja. No meu caso, né, não é empresa, é universidade. Então, dentro da universidade, você tem intraempreendedorismo, né? A gente pode fazer a diferença, a gente tem que ser proativo onde quer que a gente esteja. A Maria Helena colocou a questão de você, na sua vida pessoal também, né? Você ter esse empreendedorismo na sua vida pessoal, né? Você realmente sair do lugar, você ter essa curiosidade, essa vontade, né, de mudar algo, de melhorar algo. Eu acho que isso está inserido em qualquer contexto, né? E no caso das mulheres, né, a Marilena também colocou esse ponto, é super interessante a gente discutir essa questão de gênero, né? Nós montamos o grupo Fagers Tech lá na Fagamo, né? Com esse intuito, né, de valorizar a posição da mulher, principalmente nessa área de tecnologia, né? E eu vejo essa questão do intraempreendedorismo como uma forma da mulher realmente se mostrar, porque infelizmente, né, tem essa questão da mulher precisar se mostrar um pouco mais que o homem, né? Comprovar a sua competência. Não deveria ser assim, mas infelizmente né? Então, principalmente na área tecnológica, né? Que é uma área muito masculinizada. Então, uma das experiências que eu mais tive, assim, quando eu cheguei na faculdade, foi não ver professoras mulheres de tecnologia. Eu lembro direitinho que quando a gente estava fazendo a multidisciplinar, aí a Cris chegou na sala, você faz BSI? Eu falei assim, faço. Aí ela, nossa, que bom! E eu, nossa, que bom que você também é professora, que bom que você tá aqui. Então, a gente também tem esse grupo para trazer mulheres pro curso, para mostrar mesmo que é possível.
e que a gente consegue muito destaque, né? Até porque nas empresas não tem tantas mulheres ali desenvolvendo mesmo, sendo gestoras de outras pessoas. Então a gente tem que cada vez mais, né, se mostrar para chegar nesses cargos, mostrar que a gente é muito capaz também. E às vezes até mais capaz, né? Porque a mulher tem sempre aquele toque. Então, mulher é detalhista, né? Sim. Tem todo uma questão. Eu concordo muito Consegue com a fazer Glaucia. várias coisas ao mesmo tempo, com atenção, né? Visão Gente, sistêmica, eu né? acho essa habilidade incrível. Eu concordo muito com a Glaucia quando ela colocou que essas características empreendedoras, né, tem gente que tem mais que outras, mas eu acredito também que a gente deve buscar isso, não só a mulher, né? Eu acho que todo mundo dentro da organização, você vai ser mais valorizado se você buscar inovar, se você buscar aprender cada vez mais, se você buscar soluções novas para algo. Então eu acho que isso é para todo mundo. E no caso da mulher, eu acho que ela tem que fazer isso um pouquinho mais, né? Infelizmente, por causa de todas essas questões de preconceito, né? Principalmente na nossa área, como eu disse, na área de tecnologia, né? Todos os estereótipos que a gente tem nessa área, né? Eu só fui coordenadora de curso durante 10 anos. Então, eu vi muitas conversinhas assim do tipo, de alguns pais chegarem na minha sala e falar: nossa, você é coordenadora do curso de sistemas de informação? Eu falei: sim. Nós esperávamos um homem de óculos, com cara de nerd. Então, assim, isso teve muitas outras situações. Ou seja, você já não tá na posição, não tem cara de nerd, já foram vários numa frase só, né? Isso. Então, assim, além desses estereótipos, ainda tem questão, né, de gênero da mulher. E então a gente precisa sempre fazer um pouco mais, né? E esse intraempreendedorismo é super importante nesse ponto. E muito bom que vocês entraram nesse ponto, que era até a nossa próxima pergunta aqui, que eu queria ouvir um pouquinho de vocês, Cris e Maria Helena, sobre quais são as principais barreiras, as dificuldades para a carreira da mulher na tecnologia, como que vocês enfrentam isso e como também lidar com esses problemas, né, de forma resiliente, porque muitas vezes quando a gente encontra uma barreira a gente se frustra, a gente desanima, a gente deixa de ver um certo potencial e como contornar isso com resiliência, né? Pra gente seguir firme no nosso caminho. Legal, gente, eu vi o roteiro que vocês enviaram pra gente, fazendo algumas anotações pra eu não esquecer. E a parte dos desafios não coube no meu papel. São muitos! Muitos desafios. Falei, gente, peraí, não deixa eu parar por aqui, porque não vai caber, assim. Eu acho que esse ambiente historicamente já liderado por homens, né, e majoritariamente homens, assim, tanto na faculdade, né, desde a faculdade até o mercado de trabalho, então isso já é um ponto que dificulta muito. Eu vejo que as meninas, né, no meu caso, no meu contexto ali, né, que é a faculdade, quando as meninas entram no curso, tem lá, sei lá, 50 alunos e 3 mulheres, aquilo já às vezes desmotiva aquelas mulheres, né, a continuar no curso, assim, e às vezes não sem motivo, porque isso não seria motivo para elas desanimarem de seguir uma carreira que elas têm vontade, que elas têm habilidade, né? Então eu vejo que essa questão é super importante, né? É uma coisa que a gente pode falar posteriormente das formas de minimizar isso, né? Mas essa questão de ser ainda majoritariamente homem na área de tecnologia, eu vejo que é um desafio. Essa questão da mulher precisar sempre trabalhar mais que o homem para se provar, né? Para provar a sua competência, para conseguir às vezes um cargo de liderança, né? Às vezes ela até consegue um cargo de liderança e não basta a mulher estar ali, ela tem que provar que ela é competente, né? Homem não, tá lá, é o nosso líder, aquele cara deve ser fera, né? Agora uma mulher tá ali, nossa, será que ela tem competência realmente pra estar ali? Ela é sempre... Será que ela consegue? Há sempre aquela dúvida, aquele julgamento, né? Então, assim, a gente tem essas dificuldades, assim, inerentes em todo mundo e às vezes até nas próprias mulheres, né? Sim. A questão da autoconfiança que a Maria Helena falou. Às vezes a mulher se vê ali no meio de um bando de homens e às vezes ela se sente menor e muitas vezes ela até melhor, né? Então essa falta de representatividade eu acho que impacta muito, assim, tanto no ambiente acadêmico quanto nas empresas, né? Eu já vi relatos na empresa onde meu esposo trabalha, na área de redes, né? Data center, ele trabalha com essa parte de tecnologia também. E tem uma única engenheira no setor de projetos,
majoritariamente homens. Então, assim, vários relatos dela de algumas coisas assim que ela sofre diariamente, né, e que não deveria. Então, isso também é um grande desafio, como você lidar com isso, principalmente a questão emocional, né? Você lidar com a questão emocional ali, de às vezes ouvir uma piadinha. A gente né? absorve muita coisa, isso, né? Sente aquele desconforto, incômodo. A Maria Helena, né, chega lá numa turma de 50 alunos com 3 mulheres, as alunas às vezes ficam até com vergonha de fazer perguntas durante as aulas, né? Essa questão também do ambiente majoritariamente masculino, né? A mulher às vezes sente vergonha às vezes de se impor, sente coagida, conversa, né? sente coagida. Então, esses desafios, assim, são enormes, são muitos, inclusive, né? E eu acho que nem só de se impor, eu acho que o meio deve influenciar vários comportamentos, né? A forma como você se arruma, como você se veste, como você fala, como você senta, o que você comenta ou deixa de comentar, isso deve impactar muito. Ela comentou um dia, por exemplo, que já aconteceram diversas vezes os meninos estarem conversando na sala, rindo de alguma coisa, né? E ela entrou na sala e virou um silêncio. E às vezes ela escutou lá de fora e nem era um assunto comprometedor, nada, assunto bobo, mas ela entrou na sala, todo mundo ficou em silêncio. Então, esse tipo de atitude, assim, já era um constrangimento. Então, assim, diminui um pouco a mulher. Né? É bem difícil. E assim, eu acho que o maior desafio realmente, eu sou uma pessoa muito comunicativa. Eu trabalho com marketing, então eu não tenho vergonha de nada, eu chego, eu me imponho, até porque eu sei da importância disso, desde sempre, né? E graças a Deus que eu fui influenciada, minha família inteira tem muita professora, então eu sempre fui influenciada a isso. Mas eu vejo muitas meninas de outras turmas, e até da minha mesmo, que elas realmente têm pânico. Então, elas não conversam e elas são extremamente quietinhas e muito acanhadas. Então, isso dificulta também até pra nossa interação. Então, eu acho que a minha maior dificuldade quando eu cheguei na faculdade foi isso, porque eu cheguei em Lavras e eu fiz amizade com o pessoal dos cursos de educação física, dos cursos de nutrição, por exemplo, e as meninas, todas conversando, os meninos, aquela interação, e na sala de PSI, como a que falou, aquele silêncio, o pessoal rodando, e eu falei assim, meu Deus, isso aqui não vai ser pra mim, apesar de que eu sei que a matéria vai me auxiliar completamente na minha vida. Então, eu acho que as meninas entram e saem por conta disso, né? Porque realmente não serem bem acolhidas. Não são acolhidas e elas realmente não têm essa visão de um futuro mesmo promissor na área, né? Parece que não vai dar certo, que você vai ficar ali jogada de escanteio sempre. Então, eu acho que pra quem ainda é mais introspectivo, que é normal do curso, o pessoal é bem mais quietinho, tem mais dificuldade ainda. Então, pra mim, que já sou comunicativa, tem muita, imagina pra quem já é mais quietinho, mais acanhado, né? Não conversa tanto. Então, acho que esses são os desafios mesmo que a Cris falou, de chegar, de se impor e de mostrar que você também é muito capaz ali, sabe, naquele meio e você ser validado. Aí que entra isso que eu falei, de autoconfiança, de coragem, né? Não esperar da validação dos outros, né? E aí você tem que ser muito corajoso, assim, pra falar, pra dar sua opinião, até se você estiver errado. Então, eu acho que é um ponto muito importante. E aí é interessante como, olha pra você ver como que é questão comportamental. Elas, nas falas delas, elas trazem 3 comportamentos empreendedores. Quando elas falam autoconfiança, né? Ele é um comportamento empreendedor e isso não é o Sebrae que está falando, isso é a ONU, Organização das Nações Unidas, né, que citou e que fez uma pesquisa há muitos anos atrás para poder identificar quais eram os comportamentos empreendedores de pessoas de sucesso. Elas falam de persuasão, né, de fazer com que as pessoas, né, façam o que elas querem ou as validem e tudo mais. E rede de contatos, que a Maria Helena trouxe. Eu sou comunicativa, conheci o pessoal da nutrição e tal. Isso são 3 comportamentos extremamente importantes, né, para desenvolver esse comportamento empreendedor nas mulheres, nas pessoas, enfim. E falando de mais um desafio, da minha cola, a mulher hoje, né, quem tem família e filhos, como é o meu caso, né, o da Gláucia, você conciliar esse trabalho intraempreendedor com a sua vida pessoal é difícil também, porque você intraempreender exige uma dedicação maior, né? Às vezes horas extras de trabalho, às vezes um estudo, às vezes esses relacionamentos, né? Às vezes externos, né? Que você vai fazer algumas parcerias e você tem que ir fora, às vezes você tem que viajar. Então, essa dedicação, né, da mulher
e aí tem que ser maior para ela se validar ali, também impacta na vida pessoal dela, né? Que também é sobrecarregada. Então ela tem essa sobrecarga ali no trabalho, né? Nessa ideia de empreender, e ela tem a sobrecarga da vida pessoal também ali, né? Com família, com filhos. Então eu vejo isso também como um grande desafio, porque a mulher ela é cobrada o tempo inteiro, né? Se ela trabalha muito, ela tá deixando os filhos, né? O cuidado com os filhos a desejar. Se ela se dedica aos filhos, ela tá deixando a vida profissional a desejar. Ela ainda tem que ir na academia, ela tem que ficar bonita, ela tem que ficar maquiada, ela tem que arrumar cabelo, fazer unha. Gente, é muita coisa. E tem a cobrança, não fecha. Tem a cobrança nossa de ter o equilíbrio, de quero crescer na minha carreira, quero ter minha casa limpa e arrumada, quero ter meu corpo saudável, arrumado, e não fecha a conta. E eu acho que a gente se cobra muito também. Eu não sei como que é dentro da casa de vocês, mas dentro da minha também, eu e meu namorado, a gente mora junto, e eu vejo que toda essa carga de conciliar, de eu empreender dentro da minha casa, de eu empreender dentro do meu serviço, é muito mais pra mim. Eu me vejo me cobrando disso, colocando essa carga de que tem que equilibrar minhas funções e minhas tarefas, e eu não vejo isso acontecendo com os homens em geral, sabe? Em assuntos, em ter essa preocupação de, nossa, eu preciso trabalhar, preciso chegar em casa, cuidar de mim para eu cuidar de outra área da minha vida. Eu não vejo isso acontecendo com tanta cobrança quanto é com a gente, né? É verdade. E assim, a gente vê isso tudo até realmente no mercado de trabalho, né? Sim. Quando eu comecei a trabalhar em home office, já é um home office. Então, já é você ficar o dia inteiro na frente do computador, já te suga muito. Porque parece mil maravilhas quando você vê na teoria, mas quando você tá fazendo ali, que você tá aprendendo uma nova função, é muito difícil. E quando eu cheguei na Nova, que é a empresa que eu trabalho, só tinha uma mulher que era a head de RH ali também, então ela cuidava de todo mundo, se desse qualquer probleminha, ela resolvia. E ela parecia que já estava saturada de só lidar com homens, né? Porque por mais que eles são uma gracinha, os meninos lá, ainda são homens, são diferentes, homens, né? Então, assim, não tem como. E aí, na hora que eu entrei, assim, veio essa mudança, né? E aí o primeiro desafio encontrado lá de realmente trabalhar era aprender a função. E aí eu me cobrava extremamente mais porque, nossa, eu entrei, eu sou mais uma mulher, uma das únicas de uma empresa de 20 homens, e eu tenho que dar conta. E às vezes você não dava, porque era uma nova função, eu tinha faculdade, então sempre trabalhei. E tá tudo bem não dar conta às vezes e aí também, né? Burnout. Então acho que um desafio muito grande também é o burnout das mulheres em geral, que acontece muito pouco, é falado, né? Principalmente pra quem é mãe, imagina. Então, trabalhar e às vezes estudar e ser mãe, né? Eu conheço amigas, né, que já têm filhos e fazem tudo isso e ainda são mães. É uma jornada tripla, né? Eu acho que o burnout em casa também, né? Do dia blogueira. Então, acho que o burnout é uma coisa que realmente também acontece muito, assim, nesse mercado das mulheres, justamente por isso. Eu acho que é um desafio, assim, também. E como que vocês fazem, gente, pra contornar essas dificuldades? Vocês têm alguma estratégia? Escola. Terapia, eu acho que a gente devia nascer na terapia. Não, tinha que ser requisito, critério. Você faz terapia? Engraçado. E até nisso, mulher é mais engajada do que mais homem, receptiva, né? Sim, mulher tem o tema como terapia necessário e homem tem o tema terapia como só ele ainda é resistente, né? O homem resistente. É muito resistente. E muitas das vezes é ele que mais precisa, né? Sim. A gente faz terapia pra curar. Pra aprender a lidar, né? Pra conseguir lidar sem surtar. Eu acho que uma forma da gente superar um pouco, né, esses desafios é buscar rede de apoio em todos os quesitos, né? Eu acho que isso que nós estamos fazendo lá na Fagamo, né, de montar esse grupo aí de meninas, vocês aqui com elas, a gente se fortalece, né? A gente tem essas parcerias e esses contatos, né? A Maria Helena falando de comunicação, eu acho que é isso, é você buscar então formas de se fortalecer, tanto dentro da sua própria empresa, né? Com outras pessoas que pensam igual você, que tem essa necessidade de empreender, que tem essa necessidade de buscar novas soluções, você buscar ali parcerias ali dentro e entre empresas, né? Que é o interempreendedorismo, né? Você buscar essas redes aí de apoio, tanto dentro da organização quanto fora da organização. Eu acho que é muito de posicionamento também. Então, você se posicionar e, principalmente se você sabe da sua verdade, você lutar até o fim por ela.
Então, eu acho que tem muito a ver com isso, assim. E trazer, igual a Cris falou, essa representatividade, igual assim, na Fagamon, né? O pessoal trouxe a Thay Dantas pra palestrar lá, o pessoal do Sebrae também. E assim, pra mim, eu trabalho com marketing, né? Então eu já fiz marketing pra cantores muito famosos e ainda assim fiquei com tanto frio na barriga igual ver ela ali, porque é uma inspiração de todos os níveis, né? De como que ela saiu do lugar que ela tava, quais cargos ela chegou e agora ela tá montando a empresa dela. E na palestra dela ela ainda fala que a empresa dela nem foi consolidada ainda e ela já tem diversos clientes grandes, como a CIMED, por exemplo. Então é uma mulher que se impõe. E aí eu acho que essa representatividade é muito boa, porque a gente não vê, simplesmente não vê, né? Só em feiras muito grandes. Igual eu tava também no E-Commerce Brasil. Então você vê aquelas mulheres dando palestras, né, mulheres que estão no Google, e você vê, nossa, eu consigo chegar lá. E o caminho é bem mais estreito, mas eu consigo. Então eu acho que é muito importante esse posicionamento e representatividade. Que você já mencionou. E a persistência, né? A gente não desistir, né? E buscar essa rede de apoio. E aí, voltando ao nosso caso lá, né? Por exemplo, a gente se uniu lá dentro da Fagamon, porque são poucas meninas, né? E aí a gente já encontrou um apoio lá na UFLA também, tem um grupo lá na UFLA que trabalha essa questão. Tem um programa de Meninas Digitais, né? O Fagirls Tech, ele é um programa parceiro do Meninas Digitais, da Sociedade Brasileira de Computação. Então temos esse apoio deles também. Então eu acho que isso, né, a gente vai se fortalecendo. Por exemplo, a Maria Helena nunca teria essa oportunidade de comentar essa questão, né, da vergonha das outras meninas, né, desse se sentir desmotivado pro curso, né. Então eu acho que a gente buscar essas conversas, essas interações, esses tipos de apoio é super importante. Eu vejo isso assim, apesar dos desafios, né, que a gente tem enquanto mulheres, a tendência é que isso cada vez cresça, esses movimentos, porque nunca se surgiu tantos movimentos de mulheres, né, em nosso país, aqui, até, vamos falar aqui de região, então assim, incentivando, então as empresas estão muito ligadas a isso, né, e são conectadas a isso. O próprio Sebrae, ele teve que criar uma estratégia de empreendedorismo feminino, que a gente não tinha até alguns anos atrás. Recentemente a gente criou o Sebrae Delas, ou seja, porque a gente começou a ver que as mulheres estavam tanto empreendendo, né, e crescendo tanto essa questão de mulheres na frente dos seus próprios negócios, que a gente teve que criar uma estratégia específica, né, para tratar e para a gente levantar a bandeira do empreendedorismo feminino. Então eu creio que assim, nós vamos conseguir avançar, né? Vamos conseguir cada vez mais avançar em posições de liderança, né? De gerência, ter mais mulheres cada vez mais atuando em áreas que até então são comandadas, né, pelo gênero masculino. E é isso, né? E eu vejo o quanto está crescendo. A gente, inclusive, tem movimentos aqui em Lavras que incentivam, né, esse empoderamento, essa autoconfiança, né? Nós temos como, por exemplo, o Citar, né, enquanto empreendedorismo tradicional, e pode, inclusive, envolver qualquer tipo de mulher, professora, dona de casa, dona de empresa, né, a área acadêmica, a área iniciativa privada, pública, que é o movimento Mulheres Empreendedoras de Lavras, né? Então hoje a gente vê isso crescendo cada vez mais e isso é muito importante, né? Ter empresas que apoiam e fomentem isso. Muito legal. Né? De inclusão, diversidade, do próprio governo, né? Sim. Eu ia até entrar nesse ponto para saber de vocês qual que é o papel das empresas em promover essas práticas de empreendedorismo e principalmente fortalecendo ali a carreira da mulher, né? Como um todo. Trazendo para um lado assim, que eu penso pelo Sebrae, assim, né? Eu acho que, primeira coisa, acho que as empresas, elas têm que estar abertas ao processo de inovação. Porque se ela quer fomentar esse intraempreendedorismo, né, ela tem que estar receptiva. Porque nós vamos ter ali, através, sei lá, de ações que promovam discussões de ideias, os próprios hackathons, né, internos, onde você propõe ali, você tem um problema interno da empresa e coloca ali o seu time, os seus colaboradores para pensar numa solução. Então, assim, acho que essa é a forma, né, de pensar em alguns movimentos para incentivar isso, talvez alguns programas de reconhecimento, né, algum bônus que você trabalhe ali com aquele colaborador para que
estimule ele a inovar, a pensar em questões, né, que promovam o desenvolvimento da empresa. E assim, lógico que a gente vai entender sempre que nem tudo que a gente propõe enquanto colaborador vai ser implementado, né? Se vocês terem uma ideia, eu falo, a gente está vivendo isso dentro do Sebrae. O Sebrae está trabalhando a cultura da inovação interna dele. Imagina o Sebrae, né, que é uma empresa, todo mundo pensa assim, nossa, né, o Sebrae está aí fomentando empreendedorismo já, uma empresa de 52 anos. E aí agora a gente se atentou que a gente precisa trabalhar a cultura da inovação para a gente poder estimular o intraempreendedorismo, né? É dar espaço para as pessoas pensarem, serem criativas, darem sugestões, porque muitas das vezes a gente está no campo, às vezes, que só as lideranças, só os altos cargos podem ditar as estratégias da empresa. E muitas das vezes aquela pessoa técnica, né, que está lá na ponta, às vezes que está, por exemplo, eu que estou aqui em contato com o cliente, o meu time que está no atendimento ao cliente, e aí, eles não falam, eles não têm voz, eles não podem ter oportunidade, e aí a gente agora, né, também trabalha. Então as empresas têm que começar a estimular essa questão da cultura da inovação, porque se ela está aberta a isso, automaticamente vai se trabalhar, né, essa abertura para que as pessoas cada vez possam mais sugerir, propor, olha, isso aqui não dá, isso aqui eu acho que poderia ser diferente, dá pra gente fazer dessa forma. Então, é isso. Então, assim, falar, dar esse espaço de fala, né, de proposição. Então, toda empresa tem um tempo de vida, né, e eu vi isso acontecendo em São Paulo, com empresas que já me deram oportunidade, né, queriam me contratar também, e eu nunca vim aqui pro lado de Lavras. Mas o que acontece lá? Lá eles te contratam, e quando eles vão te contratar, eles falam sobre você empreender, realmente empreender dentro da empresa. Então, quando o tempo de vida do empreendedor ele terminar, você pode continuar o empreendimento ali, tem a possibilidade de você virar um sócio, né? E tem a possibilidade também de você criar um hub dentro da empresa e tudo mais, de acordo com o que você colabore, né? Então isso é bem legal. Um outro ponto também, um exemplo muito prático disso, é que a gente vende tráfego, né, para e-commerce, e um trabalho mais geral assim de estratégias, enfim. E aí quando a gente vai vender esse trabalho, a gente liga diretamente pro colaborador, porque a gente descobriu que, falando com o colaborador, a gente toca justamente na dor ali daquela empresa, porque ele é a linha de frente da empresa. Então, ele tem a oportunidade, ele realmente vai comprar da gente, porque ele tem a oportunidade de falar pro chefe dele e, né, tá dando uma oportunidade incrível pro chefe dele prosperar e automaticamente ele subir de cargo ali dentro. Então, isso é bem bacana, assim, porque estimula mesmo o crescimento do colaborador ali dentro, estimula, enfim, você realmente crescer nesse mundo também empresarial, porque você se sente parte de algo. Então, isso é muito, muito bacana, assim. Uma outra coisa, puxando o gancho do que a Gláucia falou, né, sobre a questão de hoje em dia tá acontecendo muitos movimentos, estarem acontecendo muitos movimentos relacionados a essa questão da mulher, né, do empreendedorismo da mulher e tudo mais, né, políticas governamentais de inclusão, né, e diversidade. Então, eu acho que isso é muito bacana, a gente está caminhando aí para um posicionamento da mulher bem bacana. Mas eu acredito que as empresas ainda precisam investir um pouco mais nisso, né, nessa questão, porque muitas vezes aquela inclusão realmente não acontece da forma como deveria, né? Existe ali uma política, até mesmo uma divulgação de que aquilo existe na empresa e na prática aquilo lá fica escondidinho, né? Ninguém realmente trabalha da maneira como deveria. Então eu acho que as empresas têm que trabalhar um pouco mais isso, né? Essa questão da inclusão realmente da mulher e das oportunidades para a mulher, né? E de aumentar essa representatividade das mulheres, principalmente na área de tecnologia, né? Na área de tecnologia e afins. Então, assim, coloca lá uma vaga de emprego e que está valorizando, né, a diversidade, que preza, que tem que ter, né, mulheres na equipe e tudo mais, mas realmente, será que depois do processo seletivo realmente eles contrataram uma mulher, né? Trabalhar essa questão interna da cultura dentro das organizações, né? Desde lá da faculdade, né, Maria Helena, até nas empresas, a cultura que está ali enviesada em cada um de nós, assim, dessa questão da mulher, sabe? Então eu acho que trabalhar isso também internamente é importante, né? Parar as piadinhas,
né? Sim. O olhar torto ali, né? Hoje você vê um homem estacionando o carro, ninguém dá nem confiança. Vai estacionar uma mulher, todo mundo fica parado olhando para ver se ela vai ser capaz de estacionar o carro, gente. Né? E você vê um homem na liderança, ninguém faz comentário, no máximo para elogiar. Né? E uma mulher na liderança, todo mundo questiona se ela é competente o suficiente. Então, eu acho que a gente tem que começar por aí. As empresas também têm que começar a trabalhar a cultura dentro da organização nesse sentido aí, né? E, voltando àquela questão da sobrecarga feminina, né? A flexibilidade de trabalho, que eu acho que é super importante. Sim. Né? Você precisa de mais tempo, né, para empreender, você precisa de mais tempo para se desenvolver, né, para adquirir novas competências ali, e você precisa também se dedicar à sua família, você precisa dar aquela atenção, porque a mulher ainda é sobrecarregada nesse ponto também. Então essa flexibilidade no trabalho eu considero super importante, que as empresas precisam trabalhar. Pode falar. As organizações precisam ser mais empáticas a esse nosso perfil. Porque resultado a gente dá, não se preocupem, né? Nós vamos dar. Só que essa flexibilidade a gente precisa por causa da rotina que a gente enfrenta. E muitas vezes se a gente tivesse esse benefício, com certeza isso já é um reconhecimento, é uma valorização e isso ia fazer toda a diferença, entendeu? Esse entra até no nosso próximo tópico, que é a opinião de vocês sobre as oportunidades de empreendedorismo, mesmo para homens e mulheres, se estão acessíveis no mesmo nível, né? Ainda não, né? Não. Ainda não. Estamos caminhando para isso. Então, acho que diante de todos os desafios que nós já comentamos aqui, eu acho que ainda não há essa equidade entre homens e mulheres para empreender. O homem tem muito mais tempo livre para estudar, para tentar, né? Para fazer outras coisas, né, para se dedicar um pouco mais ali ao trabalho e à empresa, enquanto a mulher tem milhões de outros afazeres que infelizmente ficam só por conta dela. Eu acho que isso tem mudado também, né? Hoje a gente tem tentado, nos casamentos e nas famílias, a gente tem tentado dividir cada vez mais as atividades domésticas e da família, mas ainda, né, tem uma diferença muito grande ali, a balança pesa muito mais pro lado da mulher. Então, eu já ouvi comentários assim de um pai que saiu do trabalho para levar o filho ao médico e alguém comentou assim, ué, mas por que a mãe não foi? Sabe? Então assim, poxa, ela tá trabalhando também, ela tá trabalhando também, o trabalho da mãe, entendeu? Então assim, eu acho que isso tá na sociedade, a gente precisa trabalhar bastante, então eles ainda não têm as mesmas oportunidades de empreender por conta dessa sobrecarga. Eu acho que tá muito voltado para a cultura, porque culturalmente a gente é ensinado que o homem é o provedor, que o homem ele vai tá nos cargos, que ele vai cuidar de uma casa e que ele vai realmente ter o dinheiro. Então eu fico vendo assim, por como eu fui criada, né? Eu sou de Oliveira tem o quê? 45 mil habitantes agora, então acho que quando eu era menor ainda era bem menos. E assim, a vida inteira, por mais que eu vinha de uma família de professoras, a gente sempre foi ensinada a ser mais recatada, a ser a pessoa que se cuida, a ser a pessoa que realmente vai ficar atrás de um homem. E aí quando a gente foi, realmente é uma evolução, né? Então quando isso foi caminhando para evoluir, a gente tem visto, né, mulheres em cargos grandes, mulheres lutando por essa posição, mas ainda assim tem um pensamento cultural, que às vezes ele não é assim como o racismo, você pode falar que você não é racista, mas você é estruturalmente racista. Nós somos estruturalmente machistas ainda. Então eu fico vendo nas empresas, né? Na empresa que eu trabalho, o meu chefe ele é super solícito. Então assim, é um CEO mesmo que eu respeito muito ele pelo homem que ele é. E assim, nunca vi nada dele, mas estruturalmente existe isso, né? Sem ele perceber, sem ele querer ser. E não é culpa dele, estruturalmente, né? Cargos de head. Então, quando eu fui head, eu fiquei tipo assim, meu Deus, eu consegui estar aqui num local onde que a minha avó, a minha mãe, as pessoas que estão ao meu redor, mas X nunca conseguiram, né? Por exemplo, a minha mãe, ela é gerente do cartório. E assim, a minha mãe nunca conseguiu chegar no cargo de liderança. Mas a minha mãe faz tudo e ela comanda aquele lugar. Mas por falta de coragem, ela nunca conseguiu empreender para ela, ou intraempreender lá dentro, ou ir para outro local, porque e o medo, né? Eu vou chegar aqui, eu vou para um lugar e se eles me mandarem embora. Lá, cidade pequena tem muito isso, né?
Então, qualquer erro, qualquer coisa, você pode ser mandado embora. Então, se você já tá num lugar validado, você tem que continuar nele. Então, eu acho que por esse machismo estrutural, a gente vê muito isso. Então, por isso que eu ainda acho que é mais difícil, mas obviamente a gente evoluiu muito e agora a tendência é só melhorar isso, né? Principalmente com mulheres no cargo de liderança, que aí eu acho que é bem mais fácil você também ser uma líder ali dentro. E é uma questão histórica, né? Assim, eu vejo assim, como agora que eu tenho filhos e tudo mais, você tem ali um menino e uma menina, né? Então assim, o pai normalmente ele vai ensinar o menino a jogar videogame. Mas a menina, normalmente, ele não tem essa iniciativa de ensinar a menina a jogar videogame. Então, assim, vem ali, lá de trás, essa questão da tecnologia. Né? Isso. Então, essa área tecnológica, eu acho que ela tem poucas mulheres hoje, por essa questão histórica, assim, parece que é só o homem que tem que gostar de tecnologia, que tem que trabalhar, né? Não, por que não ensinar sua filha, menina, a jogar videogame com 4 anos de idade, mas o seu filho você ensina? É muito estereotipado, né? É muito. Então eu vejo que assim, é um trabalho árduo que nós vamos ter ainda, né? Estamos caminhando para isso aí, mas eu acho que é bem difícil, assim, é bem difícil trabalhar essa questão assim, na sociedade, porque está lá enraizado em cada um, inconscientemente. A gente tem atitudes e ações e falas que acabam validando essa questão de gênero aí. Com certeza. E eu queria que vocês comentassem também, você primeiro, Glaucio, como entusiasta do empreendedorismo, né, da inovação, conta um pouquinho de como foi seu primeiro contato com a área, como você chegou, para deixar uma mensagem de motivação também para quem tem interesse na área, para a gente realmente se inspirar na sua história. Bom, assim, eu não trabalho diretamente com tecnologia, né? Inovação. Eu tô num cargo de gestão numa instituição que fomenta, que acredita, né, que através do empreendedorismo e inovação é possível transformar, né, as realidades das pessoas, os negócios. Então, muito do que eu comecei, e principalmente quando eu vim para Lavras, né? Porque na verdade eu estou no Sebrae há quase 20 anos, mas eu estou em Lavras há quase 13. E quando eu retornei, né, apesar de ter estudado aqui em Lavras, quando eu retornei para Lavras em 2012, eu tive essa oportunidade de atuar nesse movimento de ecossistema de inovação, né, ter muita interface com as universidades, principalmente com a nossa Universidade Federal. E aí a própria Universidade Federal já tinha um movimento caminhando ali para essa questão, né, de desenvolver negócios inovadores. A própria, né, o Sebrae ali num programa de incentivo à inovação na época começou a estimular essa questão, né, das ideações, trabalhar a ideação atrelada à pesquisa para que essa pesquisa vire realmente, né, um produto tecnológico. E aí a gente começou a ter esses movimentos, né, de trabalhar processos de aceleração de ideias dentro da universidade, constituir a incubadora de empresas de base tecnológica. E aí eu fui falando, gente, mas é isso e tal, é assim que funciona. Mas assim, o meu papel é muito nesse sentido, né? Eu propriamente não conheço tecnicamente da área tecnológica, assim como aqui as minhas parceiras aqui desse, né, que entende de dados, de sistemas, nada disso. Eu sou eu sou analógica nesse sentido, eu não sou tecnológica. Mas eu entendo de fomentar isso, sabe? De entender que esse é um processo que a gente precisa estimular cada vez mais as pessoas. Então, a gente tem trabalhado e apoiado junto às universidades e às empresas os processos de inovação, né? Os processos de ideação, abrir esse espaço para que as pessoas possam ser criativas, né? Tanto que o Sebrae tem apoiado várias iniciativas aqui na cidade, né? Que vão de encontro com essa área de inovação e tecnologia, justamente por acreditar que isso é um vetor, né, que está conectado à questão do desenvolvimento econômico local, né? Porque quando você investe em inovação nas empresas, nas pessoas, automaticamente a gente está desenvolvendo uma comunidade, uma cidade. E, gente, né, nós estamos partindo para o futuro, né? Nós estamos em 2024. E aí, assim, é caminho sem volta. A gente não tem mais como falar que a gente não quer falar de tecnologia, que a gente não quer inovar, que a gente... Não, nós vamos e cada vez isso mais. Então, a gente tem que ser
enquanto até pessoas intraempreendedoras, e eu falo para as mulheres, a gente tem que cada vez ter mais cabeça aberta, né? Buscar essa melhoria contínua, esse desenvolvimento, né? Que a professora trouxe assim, eu falo, comportamento empreendedor, você bem trouxe, ele pode ser desenvolvido, né? Então vamos aprender mais como que são esses comportamentos, quais são essas habilidades que me permite estar numa posição de autoconfiança, de liderança, né? Dono do meu futuro, de empoderamento, né? É isso que a gente... Então eu acho que é muito conhecimento, sabe? Porque a gente precisa trabalhar nessa área do empreendedorismo, da tecnologia e tá aberto, né? Ter esse olhar e essa mente, né? Nessa mentalidade de crescimento. A gente tem que a gente nunca tá pronto, independente de quanto tempo que a gente tem dentro da empresa, de quantas capacitações, quantas formações eu já busquei e eu já tenho, quantos títulos eu tenho. Independente se a empresa está bem ou não, você tem sempre que pensar que você pode crescer um pouco mais. Eu tenho pra mim, enquanto assim, mulher, que estou num cargo de gestão, né, exerço ali um poder de influência dentro, né, da sociedade, a minha empresa me permite, é bacana isso. Eu falo, eu nunca tô pronta. Eu sempre posso melhorar mais, né? Eu sempre, eu quero sempre estar ali naquele espaço de eu é que sei menos aqui, porque aí eu vou ser sempre meu balde aberto para eu receber. Seja o burro entre os inteligentes, né? Exatamente, é isso. Esse é meu lema. Eu acho que minha caneca tá sempre vazia para ser enchida. Eu quero ver a experiência de vocês também, tá, meninas? Do contato de vocês. Então, eu acho... de empreendedorismo. Eu vou falar de empreendedorismo e você fala de tecnologia. Perfeito. Porque é o meio de todas essas áreas também, né? Mas eu concordo com o que você falou, que é moldável, né? Uhum. Então, até o caráter da gente é moldável, quem dirá um hábito, né? E eu acho que empreender é um hábito e ter essa visão de vida e de futuro é um hábito. Eu acho que é aquilo que eu levo muito isso. Escolha o seu difícil. É difícil você trabalhar agora em você, é difícil você ter disciplina, você ser gentil, você ser honesto, mas é muito mais difícil depois você não colher os frutos disso, né? O longo prazo, ele é longo. Então, o curto prazo, que é realmente igual trabalhar, estudar, fazer por onde agora, é muito menor do que uma vida depois que você pode proporcionar para sua família, enfim. Então, correr o risco também. Porque empreender é um risco, mas é um risco também você ficar estagnado. Eu penso muito nisso. Então, a gente estruturar isso também, porque a minha mãe sempre me ensinou a ser assim, né? Quando eu vim para Lavras, eu vendia muito, porque eu trabalhava numa crediária. E aí eu vim ganhando um salário, assim, e a minha mãe falou assim, minha filha, porque eu comecei a ficar incomodada com aquilo. Eu falei assim, meu Deus, eu vou trabalhar aqui e não tem como eu crescer, porque era eu, as meninas que trabalhavam comigo, e era só mulheres nessa empresa, e a minha chefe, eu vou virar minha chefe? Não tem como. Então eu tava incomodada, eu precisava crescer. E aí a minha mãe ficou doida. Maria Helena, você vai sair do negócio que é certo, te ajuda em Lavras, você trabalha pouco tempo. E eu falei assim, mas eu não tô feliz aqui, eu quero correr esse risco. Eu acho que quando eu conseguir, e agora que eu tô empreendendo, a minha mãe olha pra mim da maneira mais orgulhosa possível, porque ela não teve essa coragem, porque ela sempre foi repreendida de ter coragem. Uhum. Então, eu acho que é correr o risco e escolher mesmo o seu difícil, começar sem as condições ideais, né? Porque todo intraempreendedor, ele começa sem condições, né? E aí você vai tendo condições durante o tempo, adquirindo conhecimento, estando com pessoas igual a gente aqui, que cada um pode te oferecer um pouquinho de experiência, e aí você crescer a partir disso, né? Então, eu acho que é isso, assim. Bom, e no meu caso, dicas de incentivo aí para quem quer entrar ou já está na área de tecnologia, né, e do intraempreendedorismo, eu acho que é um pouquinho o que a Maria Helena falou de ter confiança, né, de ter autoconfiança, né, de ter confiança em você, não ter medo de tentar, né, chegou ali numa turma, né, no caso da faculdade, né, de 50 alunos, só 3 mulheres, né, não tem problema, isso busca ali a sua rede de apoio, né, e persista, eu acho que é bem assim, persista. Eu tive a sorte, eu diria, de fazer ciência da computação numa turma de 8 meninas em 25, eu acho que foi o recorde da UFLA. Nossa, bastante, foi bastante.
Então, na época eram só 25 vagas, né? E éramos 8. Então, assim, eu não tive tanta experiência que a Maria Helena teve, por exemplo, de serem pouquíssimas meninas na turma. Então, assim, eu tinha uma rede de apoio, né, bacana para estudar, para tentar, para fazer. A gente não sofreu tanto essa questão, né, da presença maior masculina ali. Tinha, né, claro, era a maioria, mas não foi tanto. Então, eu particularmente, eu nunca tive esse receio, nunca tive esse medo. Eu sempre fui um pouco como a Maria Helena, assim, de encarar tudo de frente. Não importa se vai dar certo, se não vai dar certo, eu vou tentar, vou buscar, vou atrás. E tem dado certo, né, até hoje, na coordenação do curso, sistema de informação, né, predominantemente masculino. Trabalhei com maratona de programação aqui em Lavras, fora, e assim, um grupo de coaches, todos homens, só eu de mulher. Então, assim, e nunca me senti inferior em momento algum, muito pelo contrário. Eu sempre me senti, como que eu vou dizer, valorizada por ser a única mulher ali. Ao invés de me diminuir, não. Eu me senti orgulho de mim mesma, de ser a única mulher ali, né, de estar ali começando uma coisa que eu acho que era uma tendência, né, dessa inclusão de meninas aí na área de tecnologia. Então eu acho que é bem por aí, né, as mulheres elas têm que sentir esse orgulho de estarem ali e de buscarem a sua posição, aquilo que ela quer. A mulher pode ser o que ela quiser, né? Então, se ela quer trabalhar com a tecnologia, se ela quer mudar de empresa, se ela quer tentar alguma coisa, se ela quer empreender, né? Seja dentro da empresa, seja criando a sua própria empresa, eu acho que ela tem que tentar, eu acho que ela tem que ter essa coragem. E outro ponto também que eu queria tocar aqui é a questão do medo e da comparação. Então, eu acho que a gente não deve se comparar nem com o homem, porque ele tem méritos totalmente diferentes dos nossos e nem com as outras pessoas, né? Porque cada um vem de uma realidade, essa coisa de meritocracia realmente não existe, porque cada um parte de um ponto de partida, né, da vida. Exato. Então, não adianta você se comparar com outra pessoa, você pensar assim, porque isso aconteceu comigo, né? Nossa, eu tenho 20 anos, eu preciso estar muito grande, igual outras pessoas são grandes, mas eu já tô no patamar que eu deveria estar e o meu crescimento vai ser o meu propósito é Então, para as meninas, né, para as mulheres também não se compararem e realmente se moldarem, igual você falou, porque isso é moldável, né? A gente não tem as mesmas condições normalmente, mas a gente pode se moldar para tentar, né? Então, não é só querer, mas também a gente pode tentar pensar por esse lado, né, e não se comparar, assim. Eu acho que o maior gargalo, assim, de todos é a comparação. De eu não consigo porque ele é melhor nisso. Eu levei uma lavada de cara do Felipe outro dia, porque a gente foi ter um trabalho de administração. E eu tenho algumas dificuldades em algumas matérias de sistemas mesmo, porque eu trabalho só com marketing e administração e eu estudo para um dia empreender e saber liderar pessoas de tecnologia. E aí eu falei assim, nossa, mas eu sou muito burra em programar mesmo, assim, executar o código. E aí a gente teve um trabalho para falar de marketing, que a gente tinha que criar uma empresa, e uma empresa de tecnologia e marketing. E eu fui apresentar a empresa, e eu apresentei muito bem. E ele virou pra mim, o Felipe, e falou assim... O Felipe é um colega, gente. Virou pra mim e falou assim, tá vendo? Você não é burra, você só não estuda especificamente isso aqui. E é uma comparação excessiva que a gente faz ali, né? Principalmente sendo mulher. Então acho que é não se comparar mesmo, assim, e ir com medo mesmo, porque no final dá certo. Acho que a gente pode se comparar com as nossas versões, né? Verdade, com o que eu já fui um dia, onde eu já estive um dia, onde eu tô e aonde eu quero estar. Sim. Aí motiva a gente a se valorizar, ver o quanto cresceu, o quanto desenvolveu, né? E no mais, gente, eu acho que é isso. Acho que foi um bate-papo muito legal, acho que a gente passou várias dicas. E para quem estiver ouvindo a gente aí, eu quero que vocês pensem e busquem ser corajosas, empoderadas, empreendedoras. Então, pensem, como a Maria Helena falou, no que é difícil para vocês. E vamos, força, né? Que juntos somos mais fortes. E queria agradecer mais uma vez. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um brinde, né? Obrigada, gente. Obrigada, foi ótimo.